Olá, meu nome é Aline. Eu irei fazer a leitura do soneto Amor é fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é o andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse soneto é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Os quartetos são estrofes com 4 versos e os tercetos são estrofes com 3 versos cada um. Agora iremos fazer a escansão dessa primeira estrofe. Vamos começar pelo primeiro verso, que diz: Amor é fogo que arde sem se ver. Aqui nós temos 10 sílabas poéticas. Da sílaba 1 até a sílaba 5, nós temos sílabas separadas, e na sílaba 6, a primeira termina com uma vogal e a segunda inicia com uma vogal, por isso ela conta somente como uma. A sílaba tônica desse verso a última sílaba tônica está na sílaba de número 10. Esse verso é um verso considerado decassílabo. O segundo verso diz: é ferida que dói e não se sente. Nesse segundo verso, da sílaba 1 até a sílaba 5, nós separamos elas normalmente. E a sílaba 6, ela, assim como no verso anterior, a primeira termina com uma vogal e a segunda inicia-se com uma vogal. Por isso, ela conta como somente uma. Na sílaba de número 9, nesse verso, ela é considerada a última sílaba tônica do verso, que é a sílaba que tem um som mais forte. Por isso, a sílaba que vem após ela não é contada. Então, aqui nós temos um verso eneassílabos, porque ele contém 9 versos poéticos. O terceiro verso diz: é um contentamento descontente. Nesse caso, logo no início, nós vemos 2 sílabas as quais uma inicia-se com a vogal e a outra termina com a vogal. E por isso elas contam somente como uma sílaba. E a sílaba tônica desse verso também é a sílaba de número 9. Portanto, nós não contamos a sílaba que vem após ela. Esse verso também é considerado um eneassílabo, pois ele contém 9 sílabas poéticas. Esse verso diz: é dor que desatina sem doer. Nesse verso nós temos 9 sílabas poéticas. A última sílaba é considerada a sílaba tônica do verso. E nós temos aqui um verso eneassílabo também. Bom, a ideia visual que eu teria desse soneto seria do enunciador, né, como uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura, com muitas experiências da vida, principalmente nessa área sentimental. Então, essa pessoa estaria ensinando pessoas mais jovens, pessoas que estão começando a ter essa vida sentimental, pessoas que estão começando a se relacionar. E essa figura mais madura teria um certo nível de autoridade sobre o assunto e conhecimento estaria passando para os mais jovens. E essa pessoa mais madura que está ensinando, para mim, ela já viveu os 2 lados do amor, os lados bons e os lados mais difíceis, porque eu vejo no texto muitos elementos contraditórios. Eu consigo observar muitos elementos contraditórios. Por exemplo, aqui na segunda estrofe, quando ele diz: é um não querer mais que bem querer. Ou então aqui no terceiro verso: é um contentar-se de contente, um cuidar que ganha em se perder. É um querer estar preso por vontade e servir a quem vence, ou seja, o vencedor. E no mesmo poema, no final, ele vai dizer:
Mas como causar pode ao seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Então, todo soneto traz essa ideia de contradição, tentando mostrar dos dois lados, o lado bom, bonito, belo, e os lados mais difíceis. Por exemplo, servir a quem vence. Por que quem vence? Quem vence o quê? Eu imagino que seja, por exemplo, as contradições de um casal no dia a dia. Nem sempre os dois conseguem aí entrar em um consenso em algo. E às vezes um vai ter que ceder. E este que cede poderia ser considerado o perdedor. Não que eu veja assim, mas este que cede, por exemplo, de acordo com essa estrofe que diz é servir a quem vence, este que cede, ele serve a quem vence. E quem vence? O outro cônjuge, né? O vencedor. Ele cedeu ali o espaço dele, abriu mão de algo que ele queria em prol do outro. Só um exemplo para dizer que todo esse poema ele traz essa contradição e mostra que o amor tem dessas coisas. Nem sempre vai ser tudo em uma linha reta, mas vão haver contradições, altos e baixos. E acho que ele usa esses elementos contraditórios para tentar passar isso para o ouvinte ou para o leitor. Em relação ao som do soneto, nós conseguimos localizar algumas rimas, como por exemplo aqui no final dos versos. O primeiro verso da primeira estrofe rima com o último verso, os dois versos centrais rimam entre si, e toda a estrutura do soneto continua assim, a não ser no último verso. No último verso não tem essa rima, mas até aqui no terceiro verso nós temos preso por vontade, quem nos mata a lealdade. Então, a parte sonora do texto traz para nós, do soneto traz para nós essa rima no final de cada quarteto e do último terceto. Do penúltimo terceto. Somente no último terceto que não existe essa rima.